Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui com um formato diferente. Nós vamos falar para você o que é a CIPA. Eu vou dar um resumão do que é a CIPA, porque nós estamos entrando em uma série de 4 vídeos sobre a CIPA. E esse nivelamento é muito importante para que todos possam entender os vídeos que virão a seguir. Eu sou o Nestor, do site Segurança do Trabalho NWN. Sou técnico de segurança do trabalho, coach e palestrante. O que é a CIPA, né? É uma comissão de trabalhadores que trabalham a causa da segurança do trabalho. A sigla CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vou estar mostrando para você hoje, de forma bem específica, 5 assuntos. O assunto por estabelecimento, o assunto quantidade de cipeiros, composição da CIPA, titulares e suplentes eleitos têm estabilidade e como a CIPA faz segurança do trabalho. Quantidade de cipeiros, como é que a empresa determina, né? Primeiro, ela é paritária. É muito importante entender isso. Então, o que quer dizer? Se houver 3 representantes do empregador, haverá também 3 representantes dos empregados. A CIPA é definida pela norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. E os cipeiros são voluntários na CIPA. Eles ganham da empresa, recebem salário, para executar suas atividades enquanto trabalhadores. Mas para participar da CIPA eles não ganham dinheiro. Então, o trabalho deles na CIPA é voluntário. Muito embora eles irão desenvolver esse trabalho na CIPA dentro da sua jornada laboral. Ou seja, eles ganham salário de empregados e no horário de empregado eles acabam trabalhando também as questões de saúde e segurança do trabalho. Como é que funciona a composição da CIPA, hein? Então, vamos supor que tem uma sede, né? E nessa sede tem que ter o quê? Tem que ter a CIPA, né? E quando não tiver a CIPA no formato convencional, nós vamos ter o designado de CIPA. Então, vamos supor que a CIPA tem filiais, né? Tem uma filial no Noroeste. Essa filial vai ter que ter o quê? A sua própria CIPA. E vamos supor que essa mesma empresa também tem outra filial. Essa outra filial também tem que ter sua própria CIPA. E tem outra filial no Sudeste, né? Vai ter que ter também sua própria CIPA. Então, repare que cada unidade da empresa tem que ter sua CIPA. Cada unidade, cada estabelecimento, cada frente de trabalho. Logo, se uma empresa tem 30 filiais, serão 30 CIPAs distintas. E, voltando, né? Quando a empresa não for obrigatória de constituir a CIPA, ela vai ter que indicar uma pessoa para fazer o trabalho da CIPA, que é o que nós chamamos de designado de CIPA. Então, como é que funciona a composição da CIPA? Para exemplificar, nós vamos levar em consideração esse quadro aí que você está vendo da NR5, tá? Dimensionamento da CIPA. Então, a gente está no grupo C2 com 81 a 100 empregados, né? O que vai precisar ter? Né? 2 e 2. 2 efetivos e 2 suplentes. Então, repare aqui que o total dessa CIPA é 4 cipeiros. Porém, como nós já dissemos antes, a CIPA é paritária. Por isso, ela não terá apenas 2 e 2. Ela terá 4 e 4. Ok? Por quê? Porque vamos supor que esses aqui são os representantes dos empregados, né? Vai precisar ter o representante do empregador também. Então, sempre que você observar na NR5 que tem 2 titulares e 2 suplentes, serão 2 titulares do empregador, 2 titulares dos empregados, 2 suplentes do empregador e 2 suplentes dos empregados. Total, 8 cipeiros. Certinho, galera? Ok. Nestor, como é que você me prova isso? Como é que você me prova que eu tenho que dobrar
a quantidade obtida no quadro de dimensionamento da CIPA? Simples, pessoal, isso é simples. Eu te provo nesse próximo grupo aqui, ó. Se você for usar isso aqui de forma duplicada, como é que você vai duplicar isso também? Vou explicar para vocês. Tem colegas recém-formados ou que não prestaram a devida atenção à NR5, que eles pegam esse quadro aqui e colocam um efetivo do empregador, um efetivo do empregado, um suplente do empregador e um suplente do empregado. Ou seja, a CIPA dele fica de fato com 4 pessoas. Agora eu desafio essas pessoas que fazem assim a montar uma CIPA aqui. Monta uma CIPA de 101 a 120 no mesmo grupo C2. E aí, como é que fica, hein? Vai ficar 1,5 para cada lado? 1,5 de empregados representa o empregador, 1,5 efetivos para o empregador, 1,5 efetivo para os empregados, 1,5 suplente para o empregador e 1,5 suplente para os empregados. Prestou bem atenção nisso? Acabei de te provar a paritariedade da CIPA. Ok, como é que funciona a composição da CIPA? Eu acabei de mostrar para vocês lá, porque nós tivemos a obrigatoriedade de 2, 2, ou seja, 4, né? Então serão 4 representantes do empregador e 4 representantes dos empregados. Como é que fica a distribuição desses cipeiros? Muita gente me pergunta isso. Então vamos lá. Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição aqui do SST, o canal. E no programa de hoje, nos próximos 3 programas, o nosso tema será CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. E você sabe, né? O cipeiro tem estabilidade de 2 anos. Mas eu posso demitir o cipeiro? Pode, né? E quando é que eu posso fazer essa demissão? Deixa eu ler aqui o artigo 165 da CLT para você. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Então, o cipeiro tem a estabilidade, mas ele pode ser desligado da empresa nessas situações. Vamos entender quais situações exatamente. Motivo disciplinar. Olha, se eu tenho um cipeiro, mas ele pegou algum produto, alguma coisa da empresa de forma inadequada, ou seja, furtou, não interessa se ele tem estabilidade, ele será demitido por motivo disciplinar. Não, ok, esse exemplo foi muito extremo. Bora pensar em outro exemplo menos extremo. Eu tenho regras na empresa, regras de produção, regras de procedimentos, e o cipeiro não está seguindo essas regras e já sofreu várias advertências. Ele pode ser demitido? Ou melhor, ele pode perder a sua estabilidade? Pode. E pode ser até demitido também. Nesse caso, vai ser por motivo disciplinar. O segundo motivo que ele fala é o motivo técnico, né? E quando é que eu posso desligar o cipeiro por motivo técnico? Esse eu nunca vi, o disciplinar eu já vi. Mas o técnico seria o seguinte: aquele profissional é incompetente na função. Ele está dando prejuízo para a empresa. Tecnicamente ele não consegue fazer as coisas. E nesse caso, mesmo sendo cipeiro, teoricamente eu poderia demiti-lo. É bem difícil comprovar essa incompetência técnica, mas é possível. E o último caso é a situação da demissão por motivo econômico ou financeiro. A empresa está mal das pernas, está abrindo falência, precisa demitir gente e não é por isso que ela vai manter o cipeiro. Então, nesses 3 casos, não tem jeito. O cipeiro vai ter que sair da empresa. Mas tem outras relações em relação à estabilidade. Outra coisa que é importante entender. Se você ler o item 5.8 da NR5, a gente vai ver que essa estabilidade vem um pouquinho antes da eleição. Olha o que está escrito lá. É vedada a dispensa arbitrária, ou sem justa causa, do empregado eleito para cargo de direção da CIPA,
desde o registro da sua candidatura até um ano após o final do seu mandato. Então, desde o registro da sua candidatura. Percebe que do período que você se candidatou até o dia da eleição, há uma estabilidade. Caso o cipeiro ganhe, ele vai ter mais 2 anos de estabilidade a partir daquele dia. Mas, caso ele não ganhe, naquele período eu não posso demitir ninguém daqueles que se candidataram à CIPA. Então, isso é importante. E quem é que tem essa estabilidade? São todos cipeiros? Você sabe que não, né? Quem tem estabilidade é quem é eleito pelo voto. Então eu tenho candidatos do empregador e candidatos, representantes, na verdade, do empregador e representantes do empregado. O representante do empregador já é uma pessoa de confiança da empresa. Então, teoricamente, não precisaria dessa estabilidade. Agora, o representante do empregado, não necessariamente. E essa pessoa, esse representante do empregado, ele pode ter o dedo na ferida, às vezes incomodar a empresa. E é por isso que ele tem a estabilidade. Tá. Desses representantes do empregado, digamos que eu tenha 10 cipeiros. Só que aí eu tenho os suplentes, né, que eles ficaram lá no banco de reserva. Se alguém sair, ele entra. Esse suplente tem estabilidade também? Se a gente for pegar a súmula 339 do TST, ela vai dizer o seguinte, ó: o suplente da CIPA goza da garantia de emprego previsto no artigo 10º da ADCT a partir da Constituição Federal. Então percebe que mesmo o suplente também tem esse direito de estabilidade. A gente falou aqui da estabilidade do cipeiro, do suplente e tudo mais. E eu falei algumas situações onde a empresa pode legalmente demitir o cipeiro, mesmo ele tendo estabilidade. Porém, tem gente que usa de uma artimanha, que eu não concordo, mas é bom te explicar aqui para você entender o que pode acontecer. Digamos que se candidatou uma pessoa que você não queria que se elegesse, mas se elegeu. E agora você acha que vai ter problema. Você não, a empresa acha que vai ter problema com esse cipeiro. O que ela faz? Ela tenta negociar com esse cipeiro. Fulano, é o seguinte: você tem 2 anos de estabilidade. Eu pago agora para você sair da empresa 1 ano. Te pago à vista, tá aqui, 1 ano de salário para te ir embora. Você só tem que fazer uma cartinha aqui do próprio punho dizendo que abre mão da estabilidade. Nós vamos pegar isso e levar no sindicato. Depois vamos ter trabalho, vamos carimbar tudo e você ganha seu dinheiro, está feliz com a vida e a gente não precisa mais de você aqui. Tem muita empresa que usa disso. Qual o problema? Primeiro, o cipeiro tem essa estabilidade, é um direito dele. E segundo, se daqui a 6, 7 meses ele gastou todo o dinheiro e ele pensa: putz, me enganaram lá, coisa e tal, e resolve voltar a entrar com um processo contra a empresa dizendo que tinha sido ludibriado e que quer o emprego de volta. É bem possível ele conseguir, ok? Então toma cuidado quando você resolver fazer esse tipo de coisa. Não recomendo que faça, mas se fizer, toma cuidado, porque isso pode ser um problemaço para a empresa. Espero que tenham gostado das orientações. Semana que vem a gente continua falando sobre CIPA. Um abraço e até lá!